Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Com alegria, nós estamos aqui para iniciar esse novo trimestre, ou melhor, iniciar esse novo ano de 2024. Eu quero já iniciar desejando a você e a sua família um ano de vitórias, um ano de bênção, que o Senhor esteja contigo em todos os momentos. Nós oramos para que o Senhor nos conduza nesse ano que está se iniciando. Somos gratos também a Deus pela oportunidade que Ele nos deu no ano passado, e estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu já agradeço a cada um de vocês que continuam participando dessa escola bíblica. Nós queremos expandir essa escola e contamos com a sua ajuda. Mas, diante de tudo, somos gratos a Deus pela vida dos professores, gratos a Deus pelo pessoal do audiovisual que tem nos apoiado, que sem eles também não conseguiríamos fazer nada. Agradecemos também ao pastor Washington, pastor dessa igreja, que tem nos concedido esse espaço para falar da bendita palavra do Senhor, e agradecer também ao Ministério de Vila Alzira, ao pastor presidente Antônio Campassi e os demais ministros desse ministério. Que Deus os abençoe. Somos gratos ao Senhor. Olha só que legal, nós estamos iniciando um novo trimestre, e esse trimestre nós estaremos falando sobre família. Família, o projeto de Deus. E um dos contextos diz assim: moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Eu estou empolgado, estou animado. Vamos iniciar este ano, esse trimestre, falando de um assunto importante, porque todos nós temos família, somos uma família, também uma família espiritual, e nós temos muito que aprender nesse trimestre. Nós louvamos a Deus porque nós entendemos que o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é um pastor que ele é auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus, lá em Baleia, no Distrito Federal, em Brasília, e ele é ministro do Evangelho, economista, ele é bacharel em teologia, membro da Academia de Letras, conferencista, ele dá conferências e estudo para casais e famílias. Então nós nos sentimos assim mais confortados, que é uma pessoa que é um homem de Deus, um homem que tem um conhecimento, e que eu creio e acredito que vamos aprender muitas coisas boas para aplicar em nossas vidas, na nossa forma de viver, e poder também, diante desses ensinamentos, poder compartilhar com as pessoas, para que elas possam também ter uma vida plena, uma vida abençoada. Então, nessa primeira lição que nós vamos estar falando agora, nessa tarde, o título é a lição 1, Projeto Estrutural da Família. Qual é esse projeto estrutural da família? Então, nós vemos que esse projeto estrutural da família, ele se dá lá em Gênesis, capítulo de número 2, tá? Vamos lá, a partir do verso de número 18, dizendo assim o Senhor: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma adjuntora para ele, que ele não esteja, para que esteja com ele diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe até Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos seus ossos, carne da sua carne, e essa se será chamada de varoa, que foi tomada do varão, essa foi tomada do varão. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Bendito seja Deus. Aqui nós vemos um dos projetos do Senhor. Então, porque o Senhor entendeu que não é bom que o homem esteja só. Então, nessa lição específica dessa tarde, essa primeira lição, nós vamos refletir sobre o projeto divino chamado família. E também mostrar que a família precisa estar firmada em Deus, na palavra, e ressaltar que as promessas de Deus têm para a família. Então, o que nós vamos estar estudando nesse trimestre é algo muito interessante e de extrema importância, é o seguinte: nesse trimestre nós estudaremos sobre um dos assuntos mais importantes e palpitantes nos dias de hoje, que sempre marcou a história da humanidade. Qual que nós vamos estudar que sempre foi palpitante, necessário e marca a história? Que é a família. A família, ela é a base da sociedade. Veremos no presente estudo, nesse trimestre, a importância da palavra de Deus como fonte de princípios e valores que devem nortear, ou seja, proteger a família, e na formação das novas famílias também. E nós vamos entender que
os diversos relacionamentos, os enfrentamentos de conflitos, os enfrentamentos de dificuldade, como você buscar soluções para esses conflitos e adversidades. Também entender que nós devemos ter um ambiente, cultivar um ambiente saudável entre a família, e nós vamos então estar buscando entender isso, e outros também aspectos importantes que fazem base desse tema, que seja da família. E que o Espírito Santo nos esclareça e nos capacite no cuidado familiar, nesse contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e já estamos enfrentando, repleto de desafios e adversidades. Como nós vamos ter um projeto estrutural para a família, e como será esse projeto diante das Escrituras, diante da vontade de Deus para mim e para você. Então, eu acredito que será de grande relevância para cada um de nós aprendermos isso. E a verdade aplicada diz assim: a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade dos seus membros. Então, nós sabemos que a família a criação da família é uma criação da obra de Deus, porém, a sua administração é de responsabilidade dos seus membros. Então, nós vemos aqui que existe uma grande responsabilidade que ela vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é cuidarmos das nossas famílias, zelarmos pelo cuidado, sobre a proteção, sobre o sustento, sobre a segurança e tudo mais que fala sobre a família, e ter uma família consolidada. Quando nós temos uma família consolidada, nós temos uma família estruturada e uma família que é abençoada, uma família que progride, uma família que cresce. E muitas vezes nós estaremos enfrentando desafios e adversidades para que as nossas famílias não sejam famílias descompensadas, desestruturadas, através de tantas coisas e tantos ataques que as famílias têm sofrido. E aí que nessa introdução, nós vamos iniciamos esse trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família. Por isso que nós lemos lá em Gênesis, por isso que Deus criou a mulher para ser a companheira do homem, já fala sobre a questão da formação da família. Como revelado no glorioso projeto de Deus após a criação do ser humano, veremos que além de criar, abençoar e capacitar, o Criador deu instruções e estabeleceu princípios que devem nortear ainda hoje também a formação familiar. Então, esse projeto que nós estamos falando hoje, da questão da família, todo projeto ele tem um arquiteto, ele tem alguém que ele fez um esboço, que ele preparou. E foi Deus que foi o próprio engenheiro, o desenhista, o mentor, ele que foi o pai dessa concepção. Foi Deus, isso foi gerado no coração de Deus, para que a criação, para a obra da sua prima, essa obra-prima da sua criação. Mas, irmão Marcos, quais seriam essas finalidades e qual seria esse investimento deste projeto? Então, nós vemos que, para que tudo dê certo, qual seria a primeira finalidade qual o investimento necessário? O amor. Toda família ela tem que ser estruturada no amor, porque sem o amor, o projeto esfria. Ele corre o risco de dar errado. Responsabilidade. Outro item para nós pensarmos nessa tarde. Sem responsabilidade, o projeto não anda. Outro, presença de Deus. Sem a presença de Deus, o projeto fica sem arquiteto, sem direção. E aí, nós vemos que nós precisamos trabalhar dessa forma, que esse trabalho ele dê continuidade. Outro que nós temos que pensar, cooperação. Sem cooperação, o projeto fica egoísta. Um lar, ele não pode ser um lar egoísta, tem que ser um lar de cooperação, de parceria, de companheirismo. E aí nós vemos aqui que também para um investimento no projeto da minha família, da sua família, ele tem que ser a compreensão. Sem compreensão, o projeto ele vai ficar embaraçado, ou bagunçado, ou sem estrutura. Então nós vemos aqui, nessa lição, que eu achei muito interessante, que eu grifei também. Então nós temos aqui, falando sobre o amor, a responsabilidade. Nós temos aqui presença de Deus. Nós temos aqui cooperação, 4. E nós temos aqui 5, compreensão. Aqui já daria para nós discorrermos toda a lição.
Mas fique agora, guarde no seu coração, que o amor, sem o amor o projeto esfria, responsabilidade, sem responsabilidade o projeto não anda, presença de Deus, sem Deus o projeto fica sem arquiteto, cooperação, sem cooperação o projeto fica egoísta, e compreensão, sem compreensão o projeto fica embaraçado. E quando eu comecei a ver isso, veio muitas coisas na minha mente sobre essa questão de investimentos na família, investimentos no amor, investimentos na responsabilidade, investimentos na presença de Deus no casamento, na família, investimentos na cooperação, um estar junto com o outro, e a gente ter, porque a cooperação, quando não tem cooperação, ela vai gerar um instinto egoísta, e outra, compreensão. Sem esses 5 pilares, dificilmente uma família ela vai ter uma estrutura para vencer as adversidades, para enfrentar as dificuldades. Então, é necessário que esse investimento ele seja feito no dia a dia, no sentar à mesa, no partir do pão, na comunhão, no estar juntos, tanto na hora das coisas boas, como na hora das coisas más. Então, é nessa hora que nós vemos que o egoísmo sai de lado, que o companheirismo entra, que a compreensão, ela chega, e quando a compreensão chega, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, e aí nós, nessa da compreensão, nós compreendemos que o nosso eu está errado, e aí nós compartilhamos e nos ajustamos para o quê? Para que a nossa família não tenha embaraços, e colocando Deus como arquiteto, Deus como engenheiro, como condutor da nossa família, e aí as coisas vão acontecendo de uma forma extraordinária, porque nós precisamos ter essas justificações para ter uma família abençoada. Por quê? O modelo original da família está relatado na Bíblia. Foi a criação exclusiva de Deus. Ela foi concebida para ser a célula mais importante da sociedade. Ali, olha só que interessante, ali Deus começa a fundar a sociedade com um casal. E esse casal, eles teriam uma grande responsabilidade. E aí nós vemos aqui, o mais importante, agora assim, a parte mais importante da sociedade, constituída a partir do casamento, que é a união de 2 pessoas de sexo diferente, ou seja, homem e mulher. Para qual propósito, irmão Marco? Para procriarem e povoarem a terra. Esse era o propósito de Adão e Eva, procriarem e povoar a terra. Então, esse primeiro casal, agora, nós vemos que eles são encarregados, ou Deus os encarregou de criar. Então, essa procriação e perpetuação da espécie humana ficaram a cargo, ou sobre a responsabilidade do homem e da mulher. Ficou sobre a responsabilidade deles, da procriação, da perpetuação da raça humana. A família que cumpre o projeto de Deus na sua totalidade é um testemunho prático do desenvolvimento desse projeto divino, que é a vivência da bênção do Criador. Então, quando nós vemos isso, que esse propósito, que ele é maravilhoso, nós aprendemos o quê? Que a família ela tem que estar firmada em Deus. Então, nós vemos que o casamento é a base sólida oficial para a implantação da família. Prestemos atenção, o casamento, ele foi criado para desenvolver uma sociedade saudável. Quando Deus criou o homem e a mulher, e instituiu o casamento, lá em Gênesis 2, a partir do verso 18 a 25, foi o texto que nós lemos, na nossa leitura, nós vemos aqui que ele foi o primeiro juiz de paz, ao celebrar o primeiro casamento. E ele o fez visando a felicidade do ser humano, por isso que ele fala, não é bom que o homem esteja só. E ele agora ele forma a mulher para que eles possam juntos ter este privilégio de conduzir este projeto. E como nós vemos aqui, que é algo tão bonito, porém, visando a felicidade do ser humano. Mas também temos que ter uma observação e atentarmos para algumas coisas como advertência. Porém, ao contrário do que muitos afirmam sobre o casamento, celebrando como algo que estorva ou atrapalha a liberdade humana. Alguns têm este conceito, mas agora pense bem, esse conceito de família, de casamento, ele foi estabelecido a fim que as pessoas pudessem viver satisfeitas, amparadas e felizes.
Isso nos leva a concluir que é importante, na estruturação adequada da família, a observância do casamento como estabelecido como um princípio de Deus. Então é isso que nós temos que pensar nesta tarde, sobre o casamento foi criado para desenvolver uma sociedade saudável. Então o casamento, ele sim, é uma estrutura, ele traz uma base familiar, uma base de conquista, para que as pessoas possam viver uma vida abençoada. Então a família deve cultivar esses princípios. Então, uma coisa que nós sentar à mesa e ser exemplo, nós devemos pensar o seguinte: a prática devocional é fundamental também para transmitir, solidificar e promover os valores cristãos, principalmente quando existem crianças e adolescentes no seio dessa família. Contudo, o que nós devemos pensar nessa tarde? É fundamental quando um lar é um ambiente repleto de alegria, de conforto, de segurança, de uma formação, para que nossos filhos, nossas pessoas, as pessoas que estão conosco, sejam abençoadas e que essas pessoas elas também se sintam protegidas diante da sua família. Então nós vemos que existe uma preocupação de Deus para com as famílias, existe uma preocupação nossa também para com as famílias, para que nós não venhamos perder esse instinto familiar, paternal e maternal. Então é muito necessário para nós cultivarmos. Por que eu estou falando isso? A casa é uma construção de cimento e tijolos. O lar é uma construção de valores e princípios, presta atenção nisso. Os pais que temem ao Senhor sempre ensinarão aos seus filhos o caminho que deve andar, seguindo os princípios bíblicos e, consequentemente, colhendo os frutos do seu plantio. Isso vai do ensinamento, do sentar à mesa, de estar junto. Os pais nunca deverão negligenciar os princípios da palavra, para não arcarem com as consequências. Pais negligentes, pais que falham, depois vêm as consequências, não sabem por quê, porque não ensinaram, não sentaram à mesa. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje está difícil sentar à mesa, se compartilhar, se conversar, instruir. Então isso nós devemos voltar a esses princípios de estarmos juntos. Hoje nós estamos vivendo uma era da tecnologia digital, que está afastando as pessoas, que está trazendo o mundo na palma das mãos de cada um de nós, e nós temos que tomar muito cuidado para isso não destruir a minha família e a sua família nessa era digital. Quando os pais são disciplinados no casamento, eles irão saborear dos doces frutos que o mesmo proporciona. Seus filhos não os abandonarão, participarão da comunhão como na mesa posta e sempre estarão reunidos, gozando de um convívio familiar. Por sua vez, os filhos também serão contemplados com os pais amorosos, protetores e carinhosos que entendam e os respeitem. Então nós vemos aqui que existe uma bênção para as famílias, existe uma alegria para as famílias que tem esse conceito, que tem esse desejo de serem abençoados. Então nós vemos aqui que nessa lição, nós vamos ter uma grande bênção. Eu quero ler o Salmo 128 e resumir esta lição neste momento. Vamos lá? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Comerás o fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em sua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que alcances a felicidade dos teus filhos e de teus filhos, e veja a paz sobre Israel. Amém? Então, quando nós vemos aqui o salmista falando, ele fala assim, ele está dizendo que uma longa vida para ver e se alegrar com seus netos. Que tamanha felicidade do homem cujo coração transborda da alegria de ver a sua descendência, que são os filhos dos seus filhos. Conservem na memória as coisas boas do que seus olhos viram e conte aos teus netos. Essa é uma orientação. O salmista declara: ainda que é bênção de Deus para ver os frutos dos frutos, que representam mais uma corda do coração e as meninas dos olhos. O sábio diz em Provérbios 17, verso 6, que os filhos dos filhos são a coroa para o idoso, e que o mais orgulhoso se alegará para os velhos.
que são os seus netos, e os avós se alegrarão e serão premiados para a sua posteridade. O que você quer dizer, irmão Marcos? Eu quero dizer que se você conduzir a sua família, se você abençoar sua família, se você tiver aqueles princípios que nós falamos, sobre o amor, sobre a responsabilidade, sobre a presença de Deus, sobre a cooperação, sobre a compreensão, o alicerce da palavra de Deus, a sua família será abençoada, os seus netos serão abençoados, os seus filhos serão abençoados, sua descendência será abençoada. Então tem uma bênção para as famílias que são instruídas, são orientadas. Então eu termino aqui na conclusão. A família jamais acabará, pois é um projeto de Deus para o ser humano. E o que Deus fez para o homem, homem nenhum poderá destruir. Para nós cristãos, é uma responsabilidade e uma honra lutar pelo nosso casamento e pela nossa família, cumprindo a palavra de Deus. Que maravilha! Então, meus queridos irmãos, nós temos que edificar a nossa família, nós temos que proteger as nossas famílias, pedir a Deus sabedoria, entendimento para que tudo dê certo. Eu quero já agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesta tarde. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine. Quero agradecer ao Diogo que está aqui nos ajudando e que na próxima lição você possa estar aqui. Compartilhe, esteja participando. Eu quero te convidar para você vir fazer uma visita para nós. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, São Paulo, na rua Dracena, número 202, no Jardim Alvorada. Nós temos os nossos cultos de domingo, são às 9 horas da manhã, às 18 da tarde, mas de quinta-feira nós temos um culto, eu e ele a sós, oração, terça-feira nós temos culto de ensino. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima lição, estamos juntos e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.